Agora a gente vai dar um destaque a mais para o elemento menor, que é esse aqui. Vem FX, vem aqui na questão de ajustar cor, quer dizer, borrão, e aqui vai ter a máscara de nitidez, ó. Aplica essa máscara em 3 e força 200, porque ela aqui pode destacar. A maior, ela serve como profundidade, então aqui ela vai ficar bem destacada, fica bem legal. Nessa aula eu vou te ensinar a como criar um layout junino de evento pelo celular. A ferramenta que eu vou utilizar é o Ibis Paint. Então esse aplicativo tem na Play Store, tem na App Store, tem para Mac e tem também para o Windows. Então você pode baixar aí tranquilamente. A medida que eu estou utilizando eu vou mostrar aqui para vocês em alterar tamanho, e é a largura de 1080 por uma altura de 1440. Essa medida é uma medida feed atualizada pelo Instagram. Então essa é a medida que vai substituir o 1080 por 1350, beleza? Então é muito importante você utilizar essa medida. Então confirmo, vamos dar início ao nosso layout na camada e vou vir em importar imagem. Aqui eu vou pegar essa textura quadriculada, confirmo, já está bem posicionado, então clico aqui também em cancelar. Nessa camada de baixo, nota que ela está vazia, a gente vai preencher com uma cor. Essa cor vai ser baseada nesse amarelo aqui. Então a gente vem aqui, ó, nessa função de conta-gotas, pega a cor e preenche. Aqui, ó, transparência 100%, tamanho do pincel já tá bem grande. Nessa camada vazia aqui de baixo, a gente só vai preencher, ó. A gente passa aqui, preenche tudo, velho. Tá vendo que agora já tá toda preenchida? O que é que a gente faz? A gente vem nessa imagem de cima e vem aqui nessa barra de transparência, ó. Deixa mais ou menos aqui no 25, qualquer coisa a gente pode ir mexendo mais para frente na criação. Tá vendo que já ficou mais suave? Então essa é a intenção. Então venho na camada de novo, venho aqui em importar imagem. Aqui a gente vai pegar o elemento de composição, que é esse aqui. Uma atenção, pessoal, eu vou deixar todo o material para vocês aí na descrição, sem nenhum tipo de encurtador. Você vai clicar e vai baixar tudo isso gratuito. Então vamos posicionar aqui, ó, de acordo com que fique interessante no seu gosto. Aqui para mim tá legal, posso confirmar aqui, clico em cancelar, clico aqui em voltar. Vou vir aqui na borracha, que é a caneta de feltron macia também, e a forma aerográfica. Vou diminuir aqui o tamanho, deixar no mínimo 2.3, a opacidade 100%, venho no dedinho e venho aqui, ó, nessa função de retângulo, essa aqui mesmo. E aqui embaixo tem a opção de preencher, que tem que estar ativada. Então você ativa essa opção. Feito isso, você vem aqui, ó, faz esse mesmo corte aqui que eu tô fazendo. Cortou? Beleza, vem aqui na camada, vem aqui em adicionar camada especial e vem clonar. Clonando, você basicamente duplica, tá vendo? Vem aqui e inverte, ler na horizontal. Perfeito. Como é que ficou correto, né? De um lado para o outro, seguindo a mesma característica. Então isso é importante você fazer. Venho aqui e vou unir os dois, tornando um elemento único. Isso é muito bom. Depois de fazer isso, a gente pode pegar de novo o elemento, venho aqui, ó, importar imagem e pego aqui o elemento novamente. Só que aí eu vou diminuir ele, ó, e aí eu vou blocar ele aqui, entendeu? Só que eu vou ter que descer ele mais ou menos aqui. Tá interessante, confirmo, cancelar qualquer coisa, a gente pode ir ajustando. Mas nota que a blocagem é essa, com um único elemento a gente já conseguiu fazer algo interessante. O que eu vou pegar agora é a imagem da cantora. Então eu vou importar a imagem, que é essa imagem aqui, ó, que tá bem interessante. Vou diminuir, eu vou posicionar ela aqui. Eu posso até diminuir mais, não vou deixar muito grande também não. Tá bacana. Confirmo, clique em cancelar. Se a gente quiser, a gente vem nessa estrutura menor, vem em mover e vem aqui, ó, em zoom, dá uma aumentada a mais aqui, tá vendo? Confirma e olha como é que já tá ficando algo bem interessante aqui o nosso layout, né? Uma coisa que eu já vou fazer de início é vir na camada de novo, vir importar, e aí eu vou pegar aquele selo que eu criei na aula passada, entendeu? Vou pegar ele para utilizar aqui. Então isso vai ser um passo muito grande para a gente ter um resultado bem bonito aqui nessa composição. Então eu vou pegar ele aqui, achei ele aqui, ó, pessoal, vou clicar nele e vou diminuir aqui, ó, tá vendo? Tá vendo como é que já tá ficando interessante a composição? Mais ou menos isso aqui, ele tem que ficar aqui, tem que ficar mais um pouquinho para cima assim. Perfeito, clique em cancelar. Uma coisa que eu já vou fazer de início é o que?
vim nessa estrutura maior, vim em overlay e vou vir aqui em zoom, ó, em zoom, tá vendo? É isso, cara. Agora você nota que a corda está por cima, né, de todo o elemento principal. E o que é que a gente tem que fazer? Vir na camada, pegar ele aqui, ó, o nosso selo e trazer ele para trás. Feito isso, o que é que eu faço? Eu venho nessa forma maior aqui, ó, que a gente tá utilizando ela à frente de tudo, e aplicar um desfoque para dar uma profundidade aqui no nosso layout. Vem FX, vem borrão gaussiano. Tá vendo? Te reduz um pouco. É interessante ter um desfoque, mas não muito forte, tá vendo? Para dar profundidade aqui na mulher, no elemento de trás e também no selo. Então tá vendo que já dá uma profundidade marota, bem bacana. Então outra questão que a gente tem que trabalhar nesse elemento é vir em FX, vir em ajustar cor, brilho e contraste. Aplica esse brilho e contraste aqui, ó, dessa mesma forma, ou talvez diminui um pouco o brilho e diminui um pouco de nada o contraste também, deixa assim. E aí a gente vai aplicar para esse elemento de trás também, entendeu? Ele tem que pegar esse mesmo efeito de brilho e contraste, ó, tá vendo? Que a cor já muda, então tem que fazer todo sentido essa composição, tanto nas cores, tanto nos elementos, né? Então aqui já está bem interessante mesmo. Vou vir na camada novamente e vou importar outra imagem. Essa imagem aqui é essa tábua aqui, ó. Diminui, deixa ela bem certinha assim, ó, dessa forma mesmo. Desce mais ou menos ela aqui, pode até descer mais um pouco aqui assim. Confirma, cancela, sobe acima de tudo, vem em FX e aplico o brilho e contraste para também ficar na mesma harmonia de cores que a gente fez nos demais elementos, né? Então confirmo, venho em FX e venho em borrão e aplico um desfoque. Esse mesmo desfoque aqui, entendeu? Para dar profundidade. Então confirma. Vamos pegar novamente o mesmo elemento. Então vem importar imagem. Vamos pegar ele aqui, ó, o mesmo elemento. Diminui. Vamos colocar ele mais ou menos aqui mesmo. Só aumentar um pouquinho, né? Show! Fez isso, agora o que é que eu faço? Clique em cancelar, vem aqui em overlay, forma de perspectiva, você pode achatar assim mesmo, não tem problema não, e aumenta um pouquinho aqui, confirma, tá vendo? Que já fica um elemento para a gente colocar o nome da cantora, é isso que eu vou fazer, então vou aumentar ele aqui mais um pouco, ó, porque o nome é o destaque, né, de todo o layout. Então fez isso, cara, o que é que a gente mais pode fazer? Vamos começar a alinhar tudo, porque aí a gente já não perde muito tempo nessa questão. Então vamos vir aqui, vamos adicionar nova lei acima, FX, vamos vir na questão de enquadramento, tabela de contagem, e essa aqui é a mesma configuração que eu utilizo, ó, coluna 2, linha 2, espessura 5, mais superior 90, até a margem direita 90, entendeu? Então você vê que a gente se repete aqui os números, espaço horizontal 0, vertical 0, cor branca, confirma, vamos vir aqui de início nessa madeira aqui, ó, e vamos alinhar ela. Para alinhar é simples, tem uma linha e tem um círculo em cima e tem que colocar acima das grades, entendeu? Então vem aqui, ó, show, centralizamos. A imagem da mulher eu não vou mexer tanto, por quê? Porque ela não tá numa perspectiva reta, então isso influencia na questão de alinhar. Então ela aqui visualmente para mim já tá num alinhamento bom. Esse elemento de trás a gente pode vir aqui, overlay, pode trazer um pouquinho de nada, ó, tá vendo? Que agora já tá alinhado. É isso, confirma. Vamos ver se também o selo está alinhado. Então vamos clicar nele, mover, agora sim tá alinhado. Pouca coisa mesmo. Show de bola, pessoal. Agora a gente pode apagar as guias, né? Como a gente não vai utilizar mais, só apagar aqui, ó. Como a gente não vai utilizar mais as guias, a gente sabe que tá tudo alinhado, a gente vai apagar. Apagou aqui, agora a gente vai dar um destaque a mais para o elemento menor, que é esse aqui. Vem FX, vem aqui na questão de ajustar cor, quer dizer, borrão, e aqui vai ter a máscara de nitidez, ó. Aplica essa máscara em 3 e força 200, entendeu? Porque ela aqui pode destacar. A maior, ela serve como profundidade, entendeu? Então aqui ela vai ficar bem destacada, fica bem legal. A imagem da mulher, da cantora,
também a gente pode vir em FX, máscara de nitidez e aplicar a mesma configuração. Perfeito, olha como é que já fica interessante. Uma coisa que eu já vou fazer também é aplicar uma sombra. Então vem aqui acima dessa tábua aqui, ó, maior, adiciona nova camada, vem em pincel, a cor tom preto, entendeu? 000. Perfeito. Feito isso, aumenta, não muito, diminui um pouco a transparência, ó. Faz isso aqui, ó. Dá uma pincelada aqui assim, vem aqui em overlay, forma de perspectiva, ó. Puxa um pouquinho aqui para dar uma profundidade na composição. A gente pode vir nessa madeira aqui, ó, vir em FX, vir em ajustar cor, brilho e contraste novamente na mesma configuração, e aí sim vai se mesclar com tudo. Depois a gente fazer isso, eu notei uma questão aqui nesse elemento de trás, que a gente pode deixar ele um pouco mais amarelado para se unir com tudo mesmo, né? Então vamos vir na camada, vamos vir nele, vem nele aqui, ó, FX, vamos vir em balanço de cores, clica em balanço de cores, ó, a gente zera, nota que quando a gente mexe um pouco para um lado ou para o outro, já trabalha na cor, só que aqui eu vou trabalhar no amarelo, ó. Pouquinho de nada, não precisa exagerar não, deixa aqui no 10, menos 10, cancela e perfeito, só para dar uma harmonia mesmo a mais aqui. Até pode fazer nesse aqui, ó, que é o que tá com desfoque, vem FX, balanço de cores e aplica a mesma configuração aqui. Confirmou, perfeito, cara. Se a gente quiser, a gente sobe nesse elemento aqui e aplica também, ó. Vem aqui balanço de cores e aplica. A gente também pode trabalhar mais na imagem da mulher. Como assim? Trazer uma ambientação a mais. Então vem aqui na imagem dela, vem em adicionar camada especial, clonar layer, vem em FX e vem aqui, ó, vem na questão de mudar cor de desenho, aplica o mesmo amarelo que a gente usou de fundo, entendeu? Aqui, ó, mesmo amarelo. Feito isso, confirma, vem no X, aplica o modo de mesclagem aqui, ó, em sobrepor, procura aqui sobrepor e deixa aqui, ó, cara, no 15 pelo menos. Vou deixar aqui no 15, mais que isso eu não oriento você ultrapassar. Depende muito da imagem. Nessa imagem aqui eu não vou ultrapassar os 15. É só para dar um pouquinho de harmonia, um pouco mais nesse tom amarelo. Você nota que já dá uma ambientação boa. Se você quiser, você pode unir essa ambientação com a imagem. Clica em unir. Show! Fez isso? O que a gente pode fazer? Agora a gente pode adicionar as informações. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vem na camada, vem acima de tudo aqui, adiciona nova layer, vem na questão de texto. Aqui a gente vai escrever primeiro texto, vou vir em tipo de letra, né? E eu vou escolher a fonte Blackburn, lembrando que essa fonte foi utilizada no selo na aula passada. Então é interessante a gente repetir as fontes aqui e não extrapolar, não passar de duas fontes, tá? Então vou utilizar ela, venho aqui e vou colar o nome da cantora, que é a Márcia Felipe, tá vendo aqui? Só que eu vou deixar maiúsculo, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para deixar tudo maiúsculo. Vou vir aqui e vou colocar maiúscula, Márcia Felipe. Venho aqui, apago, ó, e venho aqui, apago. Perfeito. Olha como é que já se encaixa perfeitamente nesse espaço o nome, cara. Já trabalho na estratégia de tudo dar certinho aqui. Então a gente só aumenta aqui, ó, vindo em tamanho, aumentamos, mantém aí, perfeito demais. A questão da cor, eu vou utilizar essa corzinha aqui, ó. Ela é próxima ao branco. Você pode pegar o código e utilizar também. A gente pode duplicar, ó, clonar, ler, vir aqui em mover, diminui, coloca aqui, ó. Aqui embaixo eu vou colocar o que? Aqui embaixo, nesse texto, eu vou colocar o local onde vai ser. Aqui eu vou colocar Classic ao Recife Pé. Vou mudar a fonte para Poppins Medium, tá vendo? Agora a gente só vai trabalhar aqui no tamanho e no espaçamento. Tá vendo? Um pouco de espaçamento. Show de bola. Confirmo e deixo ele mais ou menos aqui. Não precisa ser muito grande não. Ele tem que estar abaixo dessa placa mesmo. Nesse tamanho já fica interessante, já fica visível, ó. O espaçamento ajuda muito na leitura, é uma fonte de fácil leitura também, então isso vai ajudar. Agora a gente vai partir para horário e data. Então vamos lá, vou vir aqui, texto, né?
vou adicionar o texto, vou colocar terça, né? Terça, vou colocar só o T, esse mesmo espaçamento do meu texto. Eu vou deixar aqui em 0. O tamanho eu vou aumentar um pouco, eu não vou deixar também muito pequeno, né? Tem que estar visível porque é a informação do evento. Deixa aqui assim, ó. Tá bom. Vou vir em adicionar camada especial, clonar. Clonar é basicamente duplicar, entendeu? Venho aqui em mover ler e movimento Y para seguir o mesmo alinhamento, só que para baixo. Nessa mesma fonte aqui, terça, eu vou vir em texto, tipo de letra e vou colocar uma pop extra bold, uma fonte mais pesada, tá vendo? E vou mudar o estilo de cor do texto para um amarelo. Pode ser esse amarelo aqui, ó. Vou deixar o código aí para vocês, caso vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade, tá? Clica OK. Perfeito, cara, confirmo. Venho aqui em mover ler e vou descer mais um pouco para não ficar muito colado, né? E aqui é só colocar o horário. O horário vai ser 20 horas, cara. Lembrando, pessoal, não é oficial esse evento aqui não, tá? Não é oficial não. Terça às 20 horas. O que eu vou fazer? Vou unir os dois textos. Mesmo eu unindo, eles ficam editáveis, entendeu? Então, ó, venho aqui unir. Lembrando, se o seu não ficar editável, é porque você está numa versão antiga. Eu estou utilizando a versão atual da ferramenta. Depois eu fazer essa blocagem, eu vou só duplicar. Ó. Venho aqui, adicionar camada especial, clonar. Venho aqui em mover ler e vou trazer lá para o outro lado. Tá vendo? Como é simples, adiciono aqui. E aí é só mudar. Venho aqui no terça. Venho no lápis, ó, e coloco 24, né? São João é dia 24, então eu vou colocar 24, 20 horas, eu vou mudar para junho, né? Então vou colocar só o junho, só que maiúsculo, né? Assim, perfeito. Olha como é que já ficou bem posicionado. Vamos ler toda a informação, vamos ver se faz sentido. Festa junina, terça às 20 horas, 24 de junho, entendeu? Descendo mais aqui tem o nome do cantor, a cantora no caso, Márcia Felipe, o local, e o local, né, que é Classic Hall, Recife PE, Recife Pernambuco. Então, lembrando, é um fly fictício, pessoal, é um fly fictício. Então, depois a gente fazer isso, a gente pode fechar com o quê? Com a textura, com a iluminação. Então é isso que a gente vai fazer. Vem aqui em importar imagem. Vou pegar essa textura vintage, ó. Textura vintage fica muito interessante em layout junino. Eu curto utilizar. Então vou só diminuir aqui, ó, para pegar esse detalhezinho também meio escuro, vintage, né? Então confirmo, cancelar e vou aplicar um modo de mesclagem que fica interessante. Eu vou utilizar aqui um sobrepor, e aí eu vou diminuir para uns 30%. Vamos ver como é que fica. Tá vendo? Dá uma textura bem legal. Quanto mais a gente aumenta, ela vai pegando. Só que a gente tem que tomar cuidado para não pegar muito no rosto da Márcia Felipe. Então o que eu vou fazer? Deixa aqui, ó, 30%. E aí não vai pegar muito no rosto dela e a textura vai estar evidente, ó, tá vendo? Que ela tem um pouquinho de ruído, tem esses detalhes. Então essa textura casa muito bem, velho. Eu curto muito utilizar. Para a gente fechar, a gente vem adicionar uma nova layer. Modo de mesclagem, eu gosto de utilizar o tela. Pincel, escolho a cor aqui amarela, pode ser esse amarelo mesmo. E agora, depois você escolher a cor, você vai diminuir aqui a transparência, diminuir um pouco o tamanho, se você quiser. Vai dar um clique aqui, ó, alguns cliques, vem na camada, vem em mover ler, só aumentar aqui, ó, tem mistério não, cara. Aumentou aqui, perfeito. Nessa mesma camada a gente só vai mudar a cor. Muda a cor aqui para essa cor aqui, ó, que fica bem interessante. Não é um branco, tá? Não é um branco, então vai ficar legal. Vou dar um clique aqui, ó, só para deixar um pouco branco, tá vendo? Bacana, né? Então a gente duplica isso aqui, ó, adiciona a camada especial, clonar. O clonar funciona basicamente como uma duplicação, entendeu? Então vem aqui em mover, ler, rotaciona, ó, de acordo com o que eu vou querer. Não vou querer também muito forte, então deixar aqui assim, só para dar um destaque em nosso layout. Se a gente quiser, pode até diminuir isso aqui de baixo para não ficar muito forte. Então pessoal, esse aqui é o nosso resultado final. Fala para mim aí o que você achou dessa aula. Curte aí, comenta e compartilha. Você gostou dessa aula? Qual é a sua sugestão para o próximo vídeo? Deixa aí também, assim você ajuda nós a trazer mais conteúdo. Beleza?